Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Hoje o tema está relacionado com as faixas etárias mais novas. Iremos clarificar sobre a reabilitação psicomotora em crianças e eu faço a seguinte pergunta. Sabia que é uma área fundamental na promoção do desenvolvimento integral, especialmente em contextos de disfunções neurológicas, atrasos no desenvolvimento ou dificuldades motoras? Pois é, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 15% das crianças em todo o mundo vivem com alguma deficiência, sendo muitas delas beneficiárias de intervenções precoces e multidisciplinares. Estudos recentes indicam que intervenções psicomotoras efetuadas na infância podem melhorar significativamente a qualidade de vida, promovendo a autonomia e a inclusão. Assim já dizia, não é, aqui citando Gabbard de 2018. Para falar-nos deste tema, estaremos à conversa, não é, com o Fábio Faustino, que é terapeuta de reabilitação psicomotora e coordenador da equipa EMDIIP, Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce, na qual tem desenvolvido projetos inovadores nesta área, contribuindo para o avanço das práticas clínicas e de investigação. Com base na sua experiência, vamos explorar hoje os principais aspectos desta intervenção. E, claro, não sem antes entregar a Nossa Senhora todo este tema, todos os intervenientes, não é, desta área, seja aqueles que cuidam, como aqueles que são cuidados e têm essas necessidades. Então, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, eu dou já aqui as boas-vindas ao Fábio. Muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui e falar-nos sobre este tema do vosso trabalho. É com muito gosto que eu recebo. Obrigado pelo convite, por poder falar um pouco da nossa instituição. E falar um pouco do nosso trabalho, que muitas vezes acaba por estar escondido. É verdade, mas fazem muito. É verdade. Então, Fábio, como é que nasceu a Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce? Ou seja, que é o EMDIP. EMDIP, é verdade. É um nome difícil de dizer, portanto, é logo a primeira tarefa, assim que se conhece a EMDIP, é logo a decifrar aqui o nome. Foi um projeto que começou com dois colegas meus, portanto, eles em 2008 estavam a terminar a faculdade e nessa altura tinham uma cadeira na Faculdade de Universidade Humana que era um projeto, tinham que desenvolver uma cadeira-projeto com questões mesmo já importantes e coladas à sociedade. Portanto, apresentar algo muito concreto, com questões até financeiras, tudo mais ou menos bem estruturado e com essa implicância. Na altura, aquilo que passou de papel veio a tornar-se depois real. Portanto, neste caso foi o André Rica, que é o atual presidente, e a Janira, Janira Pereira, que é a nossa diretora técnica, que decidiram depois agarrar e tornar aquilo um projeto real. A questão da equipa móvel, portanto, foi uma necessidade mesmo. A equipa apercebeu-se, portanto, desse estudo de impacto que havia uma necessidade e mantém-se, portanto, a nossa missão mantém-se muito fiel a isso e continua a ser uma realidade, tanto depois que foi uma realidade que hoje em dia já se vê muito desses benefícios, portanto, do terapeuta poder estar no contexto onde a criança efetivamente precisa. A nossa equipa acaba por ter um espaço comum, portanto, neste momento é na Laje, no Concelho de Oeiras, e aí nesse espaço temos gabinetes equipados, portanto, com equipamento terapêutico para as diferentes terapias que assim é composta a equipa, da psicologia, da terapia da fala e da reabilitação psicomotora, mas os equipamentos andam connosco, andam no carro, portanto, e nós vamos ao contexto. Portanto, contexto esse, que são as escolas, contexto esse que pode ser o domicílio ou a própria casa onde a criança está, e depois com base na especificidade de cada criança, claro. Porque é que difere o mundo todo, portanto, a nossa abordagem terapêutica aí é completamente distinta. Mas o projeto, pronto, nasceu em 2009, foi aí que nasce a associação, depois ganha estatuto de IPSS
E mais tarde conseguimos ter mais uma resposta social. Portanto, temos aquilo que fazemos uma distinção na equipa, que é o CLIP, que assume a parte terapêutica e segue os terapeutas e que tem mais projetos em mãos e podemos conversar um pouco sobre eles. E depois outra parte que é o CAFAP, que é o Centro de Apoio Familiar, que trabalha mais noutra construção da equipa. E neste momento tem uma dimensão maior e um espaço grande, portanto já bem equipado. Ou seja, então há pouco falou na missão. Então a vossa missão, não é? Sim. É exatamente o facto dessa necessidade de ser uma unidade móvel, não é? É a vossa missão e a vossa motivação. Podia dizer? Sim. A nossa missão é muito conservar os direitos da criança. Os direitos para todas as crianças. É igual oportunidades. Portanto, aprende-se muito com a forma de cada criança, independentemente da condição. E quando baixa a criança é preciso dar alguns exemplos, porque temos crianças com paralisia cerebral, portanto, em cadeira de rodas, que efetivamente muitas delas mexem são os olhos, portanto, a questão do ocular, e mesmo assim temos que preservar que aquela criança tenha igualdade de oportunidades. E nós fazemos isso até em colónias de férias, portanto, em que a cadeira não é um assunto, a cadeira não é um problema. Não é um entrave. Exato. A família inscreve a criança. Portanto, e esse objetivo é mesmo tentar que essa missão passe para toda a gente. Ainda há pouco, esta semana, tivemos a formação de monitores e que formamos os monitores para esta missão mesmo, dando os nossos exemplos que, se for preciso descer uma escada, portanto, não é a criança que vai perceber que há ali uma dificuldade. Portanto, para a criança não pode transmitir isso. A criança tem que viver de igual forma e sentir-se bem e incluída. Portanto, se a criança for numa condição especial do espectro de autismo e que a questão muitas vezes da fuga, do fugir, do não estar bem no contexto, dos ambientes serem escuros, se formos um teatro, os sons, portanto, temos tido vários exemplos tão positivos depois na nossa forma de estar, que isso é levado depois até para a consulta e é levado depois também em missão para as escolas, portanto, e que aqui a escola acaba por conseguir sensibilizar-se e perceber que a criança efetivamente é uma criança. Por isso fui à missão para lhe mostrar que, dando alguns exemplos, que a missão é transversal à criança. Exatamente. Portanto, é tentar incluí-la nos mais variados contextos, não é? E fazer perceber que no exemplo de uma cadeira ou de uma realidade qualquer, não é? De situação especial, de perceber que tudo é possível, não é? Nada é entrave. Sim. Uma vez lembro-me que li que a pessoa que precisa de cadeira de rodas é como se nela não tivesse, é como se fosse o corpo dela. Então nós temos que ter o mesmo cuidado como se fosse exatamente o corpo dela. Então e não ver nisso, não é? É como auxiliar alguém que precisa descer a escada, não é? É porque não tem, é a mesma coisa. Então ela faz parte dela, não é? Não é ela, mas faz parte dela. E depois aí prende-se a questão, faz parte, é da criança, ao mesmo tempo que, se falarmos da perturbação do espectro do autismo, que tem a condição especial de ser difícil se adaptar a determinados contextos, portanto, pela questão de mais a sequência do planeamento, a rotina, os timings, portanto, a percepção do pai vem, o pai não vem, a percepção de todo o controle que eles procuram ter muitas das vezes e que disputa numa dificuldade interna, resulta numa birra, resulta num desconforto, no chorar, no gritar, portanto, e depois isto, se numa educação, né, de uma criança dita normal, muitas vezes acontece, portanto, e há uma certa dificuldade nesse controle, numa criança com critério da deficiência, portanto, muitas vezes misturam-se muitas coisas. Portanto, aqui o aceitar a cadeira não implica que ela não tenha que trabalhar e que se esforçar. Portanto, sim, ou seja, claro. E neste setor, portanto, nós damos um apoio tanto à família, portanto, naquela coisa do outro, mas devo ralhar, não devo deixar, como é que eu me posiciono aqui, como é que faço este tipo de abordagem, se devo, se não devo, então, mas ela se calhar não gosta deste ambiente, devo pô-la neste contexto, não devo, estas dúvidas, portanto, que acabam por existir e que os pais ficam muitas vezes sem alguma noção, portanto, e confiam em nós, portanto, da nossa experiência, daquilo que temos feito, daquilo que temos assistido, da forma empírica e como vemos os resultados,
E pela vontade e pelos sorrisos que vamos retirando, percebemos que muitas vezes esse avançar e essa forma de ultrapassar permitem à criança evoluir e progredir. Sim, e essa ajuda, não é, essencial na vida das crianças e das famílias, não é? Sim. Essa ajuda essencial, não é verdade? E porquê é que é tão importante ajudar estas crianças e famílias a organizarem, a planearem o seu dia? Aqui a questão da organização, até posso descer aqui um bocadinho à questão das famílias. Portanto, nós estamos em escolas e pela necessidade, fomos encontrando até algum espaço de valor acrescentado dentro dos equipamentos escolares. Portanto, alguns colégios privados aperceberam-se da forma como trabalhávamos e da forma rica como partilhávamos com as educadoras. Portanto, e temos um serviço de consultoria que estamos nas escolas. Portanto, aqui para chegar às famílias, portanto, para chegar a esta componente do que é a família, porque não é só a criança com deficiência, portanto, que tem dúvidas, não é esta coisa que nasce. É transversal, porque a diferença não implica uma deficiência. A diferença implica algo que de repente surge e os pais ficam-se na dúvida. E para trabalhar e para ser muitas das vezes algo prejudicial até na relação, portanto, e aqui pronto, a questão patológica nasce de uma linha muito ténue entre aquilo que está tudo bem e aquilo que de repente começa a ser um conflito entre o próprio ou alguém que se percepcione essa dificuldade. Portanto, até o próprio pode não ter consciência da dificuldade. Pronto. Claro. Mas e esse espaço conquistado dentro dos equipamentos nasce num processo de consultoria que conseguimos permitir as consultas, portanto, de orientação e de aconselhamento, mesmo numa tomada de decisão depois escolar, em questões até de transição escolar, portanto, de uma pré para um primeiro ciclo, será que está preparado, o que é que podemos fazer, como é que podemos fazer, uma orientação até em relação a que tipo de escola é mais benéfico, não é tanto, portanto, que consultas mais é que podíamos fazer. E até nesta questão da intervenção precoce, portanto, que é o nome aqui, se calhar mais dos 0 aos 6 que devemos falar, nesta intervenção precoce acaba por ser um eixo muito importante logo também na questão do desenvolvimento dos 0 a 1 ano. Portanto, nós estarmos num berçário permite muito algum tato na conversa com uma família em que, olha, o bebê neste momento não está a reagir em relação ao som, já devia estar aqui mais atento e parece que não está. E estes primeiros relatos de desconfiança de alguma coisa que possa não significar um diagnóstico, mas possa ser uma dificuldade auditiva, permite-nos algum tato depois em conjunto com as escolas, portanto, alguns equipamentos que estamos lá de longa data, portanto, aqui uma parceria grande que temos até com o Cria Crianças e com o Colégio de Santiago, e que fazemos essa parceria já há muito tempo e que nos permitiu crescer também a este ponto, portanto, desta dimensão. E isso tem sido uma forma de estar e de conquista que eles próprios já não se conseguem afastar de nós. Portanto, é um apoio muito grande. E as famílias vêm-nos sempre com uma grande ajuda e nesta abordagem de poder orientar de uma forma mais com uma rotina certa, não é? Portanto, estava-me a perguntar da questão da família, como é que estruturamos as famílias. Este é um exemplo disso. Outro exemplo que posso dar em relação, portanto, imagino que o caso chega-nos e não é da escola, portanto, não foi uma abordagem vinda de um colégio ou de uma escola onde estejamos, seja uma abordagem vinda de fora, portanto, do contexto externo, e chega-nos a sinalização, portanto, via site, portanto, chega-nos a sinalização e é preciso ajudar a família em casa, portanto, essas rotinas. Alguns procedimentos mesmo em casa, o terapeuta acaba por ir e acaba por tentar ajudar alguns aspectos da rotina, do dia-a-dia, mais da autonomia, portanto, essas conquistas, e um simples arrumar da sala de uma forma diferente a permitir, portanto, alguns exemplos, até para o desenvolvimento motor. Chegamos a pedir à família para fazer, imagina aqui no estúdio, cordas, portanto, fios que pudessem ligar sítios a sítios para que a criança pudesse fazer a deslocação em pé, para permitir mais tempo ainda em pé e que se sentisse capaz de fazer essas transições, adaptar quadro de rotinas em casa para a criança poder saber a rotina que vem, antecipar a rotina que vai a seguir, para não haver um conflito muito grande em relação ao ambiente e à transformação que vem do ambiente.
colocar objetos que a criança queira mais acima, para a criança poder ter que apontar ou ter que comunicar, ou um simples um apontar. Portanto, isso permite à criança emergir mais a comunicação e a fala a precisar do adulto. Portanto, e é o contexto. Portanto, essa questão da família, entrarmos em casa das famílias, acaba por ser transformador e orientador depois também para uma ajuda. Sim, sim. Porque às vezes em tantas situações as famílias é como se surgisse uma situação e o que fazer agora, não é? Tipo, dá um mapa, eu vou para... Às vezes nem um mapa. Eu vou para a praia, vou para um destino de praia, mas de repente saem no gelo, não é? Sim, então, sim. é Tem sido muito... E falar de crianças, portanto, até essa questão da consulta, até trouxe aqui um companheiro, o livro do João dos Santos, e que foi um psiquiatra, portanto, um doutor, portanto, e psicanalista, que rompeu com esta questão da abordagem da medicina em relação à criança. E que começou a enquadrar o sistema também a olhar para a criança e trouxe-nos também essa componente para a escola. Portanto, em questão da altura do Estado Novo, da escola muito rígida, portanto, muito dirigida, João dos Santos trouxe-nos uma visão mais colocar a criança como algo em crescimento e algo em transformação e algo que precisa de crescer com a nossa ajuda. Portanto, crescer no sentido de orientação e não de obrigação. Portanto, exatamente. E esta orientação médica, aí de consulta médica, muitas das vezes os pais acabam a entrar em quase como uma nuvem negra. Portanto, vão a uma consulta, as coisas já estão complicadas e recebem o diagnóstico. Portanto, nesta coisa do diagnóstico, aqui é uma confirmação, uma constatação, muitas vezes já da dificuldade que existe. Portanto, e até o diagnóstico, portanto, podemos conversar um bocadinho sobre isso também. Mas depois é este cenário que podia ser acompanhado de uma outra consulta, né? A partir do momento em que há um diagnóstico, podia ser acompanhado já por um psicólogo, por um técnico da nossa área, da reabilitação psicomotora, ou um técnico da assistência social, portanto, alguém capaz que pudesse permitir logo alguma orientação sobre o que é o mundo das terapias, aconselhar alguns locais, ou públicos ou privados, a explicar como é que funciona o sistema, como é que funciona o sistema depois, como é que funciona a escola depois. Pronto, né? Como é que eu tenho um menino que não fala e todos estão a ler e ele não lê, mas como é que vai ser a escola? Portanto, como é que vai ser o caminho? E esta questão de consulta, né? Como é que se aborda, era importantíssimo enquadrar isto, porque é um mundo que vem a seguir para a vida longa que aí vem. Portanto, e nós tentamos agarrar nesses temas todos e colocá-los em missão, portanto, nesse sentido do desenvolvimento. Porque, no fundo, na sua opinião, como é que as intervenções psicomotoras podem contribuir para o desenvolvimento de competências sociais em crianças com dificuldade? Porque, no fundo, aquilo que acabou de dizer promove muito esse desenvolvimento dessas competências, não é? Que é importantíssimo. Não é o facto de sermos todos iguais que temos competências. Muitas vezes essas crianças têm competências que a uniformidade não tem. Sim. Aqui o papel da nossa área, dos nossos técnicos de reabilitação, que é mais o curso que tirei enquanto licenciatura, o técnico de reabilitação acaba por fazer uma leitura muito por objetivos, ou seja, a nossa forma de trabalhar acaba por reunir muitas das vezes algo e conquistas operacionais. Muito simples. Se o objetivo da mãe é que a criança aprenda a beber um copo de água, então vamos tentar fazer a adaptação toda ao copo de água. E vamos decompondo os objetivos. Mas o quê? É a força com que segura o copo que não dá, é a manipulação do copo que não dá, é a organização espacial, é o tremor, o copo tem que ser maior, tem que ter menos água, temos que começar por onde? Portanto, é um ato simples de movimento. E nós colocamos muito nesta decomposição de uma realidade que é o corpo, portanto, é a ação, é movimento, aquilo que é a percepção do espaço e do ambiente e essa componente que existe em relação ao corpo. E depois as abordagens são distintas dentro do técnico de reabilitação, porque nós acabamos por trabalhar uma parte da consciência do corpo, se for possível mais fazer
uma questão de mais massagem, mais de relaxação, mais de consciência do corpo, mais de respiração e que depois transmite uma melhor noção do próprio corpo. O corpo é movimento, um brincar com bolas, atirar, acertar, manipular, a ganhar força, a apertar. Portanto, essa decomposição por etapas permite depois uma conquista mais segura àquilo que é o nosso objetivo. Sim. Portanto, o nosso objetivo é traçado junto com a família, para a família estar dentro do... Seja um exemplo de motor, né? Como seja um exemplo de aprendizagem. Portanto, ou seja, passando a barreira até da questão dos 6 anos, né? Vamos para o primeiro ciclo, portanto, a questão da escolaridade, de objetivos simples como uma componente com consciência de número, que a criança não consegue aprender a fazer contas, a soma, a dificuldade dessa componente, tornar uma aprendizagem através do corpo, portanto, em que a criança possa, através do corpo, descobrir, seja com saltos, seja a tirar bolas, a questão de manipular objetos, retirar, pôr, ser a criança mais visual nesse ponto de vista mais didático, portanto, e kinestésico, portanto, ou seja, sempre em movimento nesta relação. Por isso, o papel do técnico de reabilitação ou psicometricista, portanto, o nome utilizado na comunidade, é muito nesta capacidade de fazer uma leitura do corpo em funcionamento versus o envolvimento. Portanto, e essa transformação coletiva também holística do que é que condicionantes é que temos aqui que nos possam ajudar. Portanto, se nós tivermos ajuda do educador, se tivermos ajuda da família, portanto, multifatorial, que a gente possa pegar no contexto todo e que a terapia não comece e que fique só no gabinete. Portanto, ou seja, que se estenda a vários setores, porque o que nós queremos mais é que haja uma melhoria. Portanto, se esse era um objetivo, traçamos outro a seguir. Vamos progredindo para poder fazer com que todo esse setor de investimento possa até ser uma contribuição. Depois, mais tarde, né, não vamos colher os louros são de todos. Portanto, está a progredir, validamos os objetivos e progredimos para outros e é uma conquista de todos. E isso permite a nós mais envolvência, da mesma forma que até a sala. Portanto, muitas vezes, quando damos estratégias às educadoras, é preciso que a equipa se sinta envolvida. É preciso que a equipa conheça valor. E este reconhecer valor leva-me a outro assunto. Leva-me à questão das próprias equipas dos centros de apoio e aprendizagem. Portanto, as antigas unidades de ensino estruturado, portanto, que as escolas e que existem, ainda portanto, existem, em muitas escolas, portanto, ao longo do país. Hoje em dia, com um novo decreto-lei, podemos conversar um pouco sobre isso, que também é um tema giro, traz-nos os centros de apoio à aprendizagem. E as equipas, muitas das vezes, tentam fazer o melhor que conseguem, com os recursos que têm, portanto, e é importante haver uma relação com a família. E uma relação que a própria família se estabeleça também com objetivos e que as próprias pessoas se sintam motivadas a continuar a fazer o percurso, porque muitas das vezes não é simples o trabalho diário, de esforço, mas é preciso esse reconhecimento tanto de um lado de escola, de um lado equipa, do lado família, portanto, e isso é o contributo ideal para que as coisas possam... Isso já ajuda para ultrapassar os desafios, dúvida, não é? o desafio do dia, o desafio do ano, portanto, a conquista da criança, e que eles possam festejar e que possam conseguir traçar isso como um caminho, portanto. E existem outros desafios que também são a implementação de programas com recursos limitados? Aqui sim, acaba por ser, mas ainda assim, muitos recursos dentro das escolas nós podemos ajudar e felizmente, daquilo que vejo do país, portanto, neste caso, ali Oeiras, Lisboa, portanto, Cascais, Sintra, portanto, ali à volta, que é o espaço onde nós ocupamos a nossa área, e escolas que nos permitem assim estar dentro e permite-nos... A verdade é que a escola consegue ter equipamentos, portanto, é possível, através de um apoio que existe específico, que é o CRTIC, portanto, que eles podem pedir tecnologia até de apoio, portanto, se é preciso um teclado maior, portanto, maiores dimensões para a criança permitir-se acertar mais vezes, não é? Ter mais sucesso a acertar, é possível adquirir. Portanto, essa adaptabilidade é possível. Exatamente, portanto, se eu preciso fazer alguns comandos já tive algumas avaliações, portanto, que eles fazem a avaliação da criança, o terapeuta está para poder também ajudar a compreender melhor os recursos,
mas algumas tecnologias e equipamentos acabam por existir. Portanto, não creio que seja essa a questão, muitas das vezes, a questão de falta de equipamento. Pode ser, mas não só. É mais a questão mais humana, portanto, eu consigo ter noção de contextos e cada espaço acaba por ser um espaço onde há crianças mais difíceis, no sentido de exigência, de cuidado, claro, de segurança para a própria criança, portanto, e que vês cenário em que está tudo bem, portanto, a gente entra e parece que está tudo impecável, e depois há cenário às vezes mais é próprio interno à própria pessoa, portanto, que está a educar, que sente que aquilo... a questão do cansaço, portanto, e isso é humano, portanto, lá está. Claro. É a gestão dos recursos humanos e isso, se existir maior impacto em quem pode ajudar, apoiar, dar uma instrução, facilitar esta parte, ou motivar, ou dar um objetivo, e valorizar o trabalho, né, que está a ser feito. Todos gostamos, né, mas esquecemos às vezes de o fazer. E isso é relevantíssimo, portanto, para manter as equipas motivadas a trabalhar nessa área, nesse campo. Muito bem. Nós estamos mesmo a terminar esta primeira parte, já voltamos para a nossa conversa e terminamos assim esta primeira parte recordando que, de acordo com dados recentes, a intervenção precoce e multidisciplinar na reabilitação psicomotora pode reduzir em até 50% as limitações funcionais em crianças com atrasos ou disfunções neurológicas. O trabalho do Fábio Faustino demonstra que, apesar dos desafios atuais, as metodologias inovadoras e a colaboração entre profissionais e as famílias têm potencial para transformar vidas, promovendo a inclusão e a autonomia. Vamos então para um breve intervalo. Esperamos por si para a segunda parte deste Manhã Viva. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do Manhã Viva. Para quem não esteve na primeira parte deste programa, vou recordar que estamos a falar da importância da reabilitação psicomotora nas crianças. De facto, o impacto das intervenções psicomotoras na qualidade de vida das crianças é um tema que tem vindo a ganhar cada vez mais evidência, na comunidade científica. Estudos, claro, que indicam que programas de reabilitação podem melhorar as funções motoras, cognitivas e sociais, favorecendo uma participação mais ativa na sociedade. Como coordenador da equipa MDIP, temos connosco o Fábio Faustino, que tem implementado práticas que refletem as últimas evidências científicas e as necessidades específicas de cada criança. Então, Fábio, retomando aqui a nossa conversa, as crianças, na vossa intervenção, aceitam, bem as vossas orientações, pessoas que muitas vezes não conhecem, e que até aceitam, normalmente tendem a aceitar bem. A que é que se deve esse sucesso? Eu acho que aqui é um papel... Acho que toda a gente gosta um bocadinho da atenção, portanto, acho que e esta questão da terapia, portanto, de 1 para 1, portanto, enquanto estamos com eles podem estranhar o início, porque é um adulto e porque muitas das vezes os adultos até ou são família, mas ter um adulto crescido a olhar para mim e a pedir-me coisas ou a brincar, às vezes é estranho. Portanto, mas porquê é que estás aqui a brincar comigo? Mas a verdade é que depois é um ambiente tão seguro à criança e tão de atenção, portanto, que acaba muitas das vezes de, mesmo havendo um esforço, mesmo nós estando lá para fazer com que eles cresçam, fazer com que eles consigam progredir, portanto, e que estamos a trabalhar é algo que eles tenham dificuldade. Portanto, ninguém gosta de fazer uma coisa que não consegue fazer. Portanto, levantamos e vamos embora, não é? Portanto, é fácil pensarmos isso até nas disciplinas. Portanto, há disciplinas que gostamos mais. Então, se for gosto da matemática, não quero, que eu prefiro antes estar a ler, ou ao contrário, portanto, ou prefiro ir para a educação física, já vou todo motivado para a educação física porque sou bom. Claro. Nós gostamos de estar a fazer as coisas que somos bons. E quando vêm para a terapia, nós temos que fazer ali uma certa ginástica entre fazer com reforço, com motivação, com objetivos, com apoio verbal, com estarmos a brincar com eles, tornar aquilo uma brincadeira, mas que eles possam estar efetivamente a fazer os exercícios e que muitas vezes falham, portanto, e que não conseguem fazê-lo. E a verdade é que mesmo que
que exista aqui um certo desconforto dentro da sessão, o importante é que haja um equilíbrio, portanto, grande naquilo que está a ser feito e depois da forma como a criança sai. Portanto, nós trabalhamos muito de uma forma muito operacional. Dar-lhe um exemplo aqui, imagino problemas de oposição e desafio, ou problemas de comportamento, sim, ou crianças mais difíceis neste sentido da relação, comportamental, e que é preciso regular esta questão do choro, do perdido, e enervam-se, atiram tudo ao chão e chamam coisas e pronto. Nós temos que fazer o corpo dessas crianças sentirem, passarem por isso. Portanto, dentro da sessão pode haver gritos, choros, coisas. O importante é que a criança resolva, portanto, e aprenda a regular, e a gente seja um momento de calma. Tipo, olha, está tudo bem, está bem, pronto, vamos tentar agora, agora vamos conseguir. E que este conforto, porque a criança, ao passar pelo corpo a sensação, mais tarde essa sensação pode ser outra vez controlada. Portanto, e se simularmos os contextos, é a forma mais fácil e real da criança sentir do que estar a imaginar. Claro. Imagina que perdeste o jogo. Sim, vou ficar chateado, pronto, mas tem que sentir, a criança tem que passar no corpo, portanto, porque mais tarde é o contexto real, portanto, é o corpo dela que vai passar por isso. E por isso este é um dos exemplos, portanto, mais no comportamento, mas é em treino, não é? Se o objetivo é aprender a ler e escrever, estar a tentar fazer descodificação das letras, da dificuldade, é um pá, é um dá, calma, bora lá, vamos fazer isto maior, tipo dá, vamos ver. Em casa treinas mais isto, vais só treinar os dás, mas é importante para a criança perceber o reforço da falha. Portanto, ok, falhaste, mas vamos continuar. Claro. E aquela ideia errada devias já estar a estudar mais, ou devias estar ali a ler, porque é que não aprendes? Vai lá fazê-lo sozinho. Não ajuda. Não funciona. Não ajuda. Exato. Porque desmotiva, não é? Se há dificuldade, claro, nós temos que conseguir compreender onde é que ela está. Exatamente. E temos que orientá-la. É preciso mais esforço, portanto, claro, de contextos terapêuticos, contextos familiares, portanto, conseguir essa ajuda para fazer a saltar e ultrapassar essas barreiras. E é preciso ter também uma grande sensibilidade para perceber esses alertas, não é? Sim, sem dúvida. Porque pode-se cair no erro de falar isso que acabou, dessa forma como acabou de falar, não é? E no fundo está um alerta, não é? Quando é que são esses alertas? Quando é que os pais devem estar? A escola, felizmente, tem um papel relevantíssimo na sociedade. Portanto, é onde a criança entra num espaço onde tem muitos olhares e onde é comparável. Portanto, comparável em múltiplos setores. Portanto, é comparável no setor da higiene, da alimentação, da forma como vem, da forma como está emocionalmente, da forma como a família responde ou não responde aos recados, da forma como a família... E a escola permite ser um grande eixo na sociedade que nos permite... eu não diria que uns estão mais certos do que os outros, mas diria que nos permite ver linhas de fronteira, portanto, onde efetivamente possa existir casos de que é preciso alguma intervenção para apoiar. Tanto nessa questão da proteção à criança, nós também trabalhamos com o CAFAP, mas também nessa questão relacionada com a educação e a terapêutica e o desenvolvimento. E esse papel, a escola já tem um grande espaço de ação. Portanto, quando a escola diz, olha, o menino não está a aprender tão bem, temos que colocá-lo aqui num centro, ou vamos fazer aqui um tempo de apoio, já começam a existir alguns alertas. E aí, essa sensibilidade para encontrar um técnico, um terapeuta, que possa melhor orientar para a resposta, é uma grande mais-valia. Portanto, o alerta em si pode começar aí, pode começar até com a questão dos avós, às vezes começarem, olha, ele já não devia estar a andar, ele não devia, e não há mal, pronto, procurar ou pedir uma opinião, portanto, porque depois, se não for nada, não é nada, e ajudamos, e a coisa passa. Portanto, eu passo o meu dia-a-dia a trabalhar em coisas que não são nada, portanto, entre o normal da criança, porque nós, no colégio, eu vou às salas de todos, portanto, desde o berçário, e vou passando pelas educadoras e vão conversando e vamos falando de assuntos que vamos registando como escola, portanto, nos nossos registros, e que vamos marcadamente fazendo estratégias dentro da sala para permitir maiores desenvolvimentos, maiores progressões, e que depois disso acaba por acontecer. Portanto, temos meninos que a questão do andar não acontece aos 10, logo 11, 12 meses,
mas que acontecem aos 16, 17 e 18. Mas nós não ficamos à espera dos 16, dos 17 e 18. Nós começamos logo, alertamos ao berçário, alertamos à família, dizemos, olha, em casa vamos começar a pôr o menino mais vezes em pé, vamos tirá-lo da zona do ovinho, com ele a fazer força, não é? Tipo, nós vamos lá tirá-lo, abraçá-lo, o corpo precisa de movimentar-se, precisa de energia e de força. E começamos a desencadear ideias e estratégias em coletivo para começarem a fazer já esse apoio e esse suporte. Portanto, não esperamos, não ficamos à espera, agimos. E acho que esse alerta é importante para que as pessoas possam ter essa sensibilidade de que é importante, muitas vezes, é começar a fazer as coisas para chegar lá, portanto, mais rápido. Ou seja, é uma equipa multidisciplinar, não é? Que colabora nessa elaboração, na implementação de planos terapêuticos, não é? Na inclusão das crianças com essas necessidades especiais em contexto escolar, não é? E só assim, não é? Pode também a escola, não é? O papel da escola de reforçar, não é? Os ganhos obtidos com toda essa dinâmica multidisciplinar, não é? Acredito que... Sim, sem dúvida que é uma mais-valia ter várias áreas, portanto, da educação, até pela própria forma como o nosso curso nasce, portanto, de uma relação entre várias áreas, entre mais da psicologia, mais do movimento, mais do corpo, mais da filosofia, e toda esta relação toda de conhecimento permite-nos ter uma abordagem mais ampla. E depois o conhecimento, né? Tenho um professor, tenho um técnico de reabilitação, tenho um terapeuta da fala, tenho um psicólogo, que acabam por se juntarem conhecimentos das diferentes áreas, permite-nos, portanto, ter essa abordagem grande. Nós temos um projetos e concorremos a financiamento para podermos ter essa base. Portanto, um deles é o Ao Lado, em que o desenho é estarmos nas escolas e permitir essas ações de sensibilização, ações de sensibilização às crianças, aos professores, portanto, e permite-nos apoiar de alguma forma, através do financiamento do Instituto Nacional para a Reabilitação, que nos ajuda a ter esse financiamento, permite-nos ter essa parte estruturada assim, que é uma resposta nossa, já o fazemos, mas que assim temos mais direcionado para fazê-lo de uma forma gratuita à escola. Portanto, ou seja, e o outro lado, o outro campo, tem a ver também com a questão de outro projeto que nós temos, que é, este ano ganhamos com o BPI, portanto, se chama o BPI Capacitar, que é o Link, e que faz com que a nossa equipa esteja um bocadinho diferente, ou seja, pela necessidade que os nossos jovens têm crescido, portanto, têm-se tornado adultos. Sim. E quando chega uma fase faz adulta... uma ligação, não é? Exato. Nós, o que é que fazemos agora, não é? Qual é a resposta? E a verdade é que não há... é possível criar lugares. É preciso trabalhar esses lugares e esses espaços. É preciso trabalhar pessoas também que nunca lidaram com a diferença. E às vezes é mais fácil e mais simples do que parece. Mas é preciso algum conforto. É preciso alguém estar lá ao lado. Portanto, e nós conseguimos esse projeto e tem a ver com esta parte do setor inclusivo e da empregabilidade inclusiva, em que já passamos para o adulto. Portanto, aqui neste lado, as nossas crianças crescem, portanto, fazem o seu caminho, não é? Pronto, já dizia João dos Santos que a infância é o chão por onde caminhamos em adultos, portanto, e esta infância é agora a nossa fase, portanto, até em adultos nós não esquecemos da criança, portanto, e aqui nesta fase é igualmente relevante esse investimento. Estamos a começar, portanto, desde 2021 que temos dado passinhos aí, e este ano temos mais estrutura para conseguir dar essa resposta. Portanto, a criança vai de um lado ao outro e tentamos mais ou menos dar essa resposta, e vendo as dores que são de implementação. Portanto, as dificuldades são de implementação. Não é? Incluí-los. Sim. E saber que... Depois, não é? Depois dessa crescerem, etapa. Portanto, e saber que também que vamos falhar, portanto, e que pode não correr bem, e que aquele espaço, afinal, não tem um bom horário, ou as tarefas laborais que estavam não eram tão fáceis assim de desencadear e desempenhar, os horários são difíceis, o trabalhar, se calhar, 5 dias por semana é complicado. Então, essa adaptação toda acaba por ser também mais uma ferramenta de adaptação e de ser necessário trabalhar com a empresa. Portanto, neste caso, que procura depois, mais tarde, até se é possível contratar ou não. Pronto, mas vamos assim de um lado ao outro. Muito bem. Importantíssimo. Mas eu agora queria ir aqui abordar a parte das tecnologias, não é?
E depois sei que tem aqui uns exemplos que não quero que quero que os partilhe, aliás, portanto vou tentar gerir aqui o nosso tempo. Mas a tecnologia também tem sido integrada, não é? Nas vossas intervenções. Qual a importância dela? A tecnologia trouxe, de alguma forma, imagino, aqui a questão até dos jogos didáticos. Nós associamos muitas vezes o tempo do tablet a uma coisa, às vezes até de recreativa, não é? O tempo do tablet para ver vídeos, aquela absorção toda de estar e que é preciso que as crianças entrem em movimento, muitas vezes sim, portanto, o nosso objetivo é ainda ter a questão do cartão, do ter as coisas fisicamente palpáveis e de sentir, portanto, e não nos podemos esquecer dessa área, mas a questão de termos um tablet com questões didáticas, com resposta a som, com gravação de sons, uma coluna que permite a criança contar a história, ela ouvir-se a contar a história. Uma criança que tem dificuldades na fala perceber a forma como está a dizer o som e ouvir-se a dizer o som. Portanto, este feedback, através da tecnologia, permite-nos uma correção, uma estrutura e a criança ter esse feedback. A questão de usarmos a relação da imagem concreta, né, para passar uma ideia, para passar uma mensagem. Aqui a questão, por exemplo, no espectro do autismo, compreender melhor, né, estamos a falar, por exemplo, do incêndio. Sabes o que é um incêndio? Ui, o que é um incêndio? Pronto, as chamas, então fogo, a madeira, portanto, e a aproximação de termos hoje em dia a capacidade de poder ir rapidamente esclarecer para construir uma palavra mais forte, portanto, e que à volta daquilo, depois mais tarde, aquela palavra faça sentido, portanto, os termos, portanto, possam ganhar uma realidade mais rápida e esclarecedora. Portanto, tecnologia também de eye tracking, portanto, a questão do poder dar respostas através dos olhos, portanto, selecionar opções no tablet, portanto, através disso temos o controle, portanto, se não consegues mexer através de mecanismos de mão, se não tens força muscular para o fazer, mas que consigas responder através dos olhos selecionando. Portanto, há uma câmara que faz a leitura dos teus olhos e que depois permite dar essa resposta, selecionar as respostas. Portanto, outra vez só de fixação, quanto mais tempo fixa a resposta e te seleciona, não é? Okay. Ou piscar de olhos, fixa a resposta. Mas as tecnologias têm sido usadas e têm sido, sim, bastante. Tudo aquilo que é inteligência artificial e realidade virtual, não é? Realidade virtual, sim. Tem sido bastante utilizada, não é? Nesse campo terapêutico. E as tendências futuras na reabilitação psicomotora infantil? Mais na ciência, em relação à própria questão da investigação ou mesmo terapêutica, para tentar aqui um bocadinho dos dois. A faculdade, portanto, onde tirei o curso, acaba por ser um curso que está espalhado até pelo país, portanto, acaba por ser um curso já em várias universidades e eles efetivamente procuram ter um contributo grande e até nós recebemos estágios de licenciatura e de mestrado para fazer essa investigação científica connosco. Portanto, recorremos muito a um modelo de estudo de caso, ou seja, em que a observação resulta de uma observação empírica, de medição de resultados, porque depois a progressão de investigação na nossa área é mais difícil do que a ciência exata, porque a ciência exata e básica, que é assim a questão de biologia molecular e celular, que permite-nos isolar proteínas e permite-nos isolar controlos, portanto, permite-nos manipular muitas coisas, fazer knockout em genes, portanto, dá para fazer muita recriação e é um modelo giríssimo, por qual também já passei, e é um modelo giríssimo de investigação. Em crianças não podemos fazer isto, portanto, é muito difícil, pois a verdade ser uma verdade controlada, portanto, isolar todos os fatores, portanto, da resposta. Será que este menino aprendeu melhor porque, afinal, é os contextos da família? Será que tem pai e mãe? Afinal, tem mais um tio que ajuda e até é experiente na matemática? Ou seja, tem mais qualidade nas refeições? Tem mais estímulos envolvidos? Ou seja, isolar uma criança para fazer investigação acaba por ser muito difícil. Muitas vezes esta questão da veracidade científica é preciso um N muito maior, portanto, acaba por ser mais complexo na forma de investigação e é uma investigação mais difícil de concretizar. Embora faça-se sim, e é importante validar cada vez mais a importância das terapêuticas e como elas depois possam beneficiar o progressão e o desenvolvimento. Por isso mantenho a investigação e que haja financiamento da investigação neste campo. É muito importante, sim. E agora
agora eu vou meter-me aqui nesses casos que gostaria que partilhasse, casos que o tenham marcado, particularmente ao longo da sua experiência, não é? O que é que nesses casos foi assim de grande impacto, não é, para si? Sim. Então, um dos casos que tive, sem mencionar nomes, portanto, até me deixou bastante marcado no braço. Portanto, desses casos, eu estava a começar, portanto, ainda estava numa fase, numa colónia de férias, portanto, a fazer aqui um processo de reconhecimento das crianças e de ver como é que funcionava, portanto, aquela questão do fazê-los executar as tarefas. E recordo-me que a tarefa até era lançar bola ao cesto, portanto, ele tinha que lançar a bola ao cesto e eu estava ali e lançava, eu ia com ele, portanto, ele era não verbal e ele depois apontava tipo, E eu, pronto, olha, se calhar quer sentar, mas olha, mas temos que lançar ao cesto, portanto, ir lá motivá-lo, a tentar fazer com que ele o fizesse mais vezes. E às tantas, portanto, ele vai dar-me uma dentada, portanto, e eu fiquei, pronto, então olha, vamos, então pronto, agora temos que ir. E só apercebi-me da relação, portanto, o que é que tinha acontecido quando efetivamente fomos fazer o curativo, o pequenito foi comigo, pronto, e depois sentámos lá na zona do gabinete médico, e estávamos sentados os dois, e eu olhei para os pés dele, portanto, ele estava de sandálias e já estava com umas bolhas nos pés. Portanto, ele, coitadinho, ele não conseguia explicar que estava-lhe a magoar os pés, e eu com aquela coisa do basquete, do lançar bolas, foi o sinal que ele deu tipo, para parar. Sim. E não fiquei nem nada. Portanto, a ideia foi realmente, se calhar, temos que conseguir fazer uma leitura melhor às vezes do contexto e da forma de estar. E que a minha perspectiva nem foi de pensar mal. Portanto, e quando estas crianças, muitas vezes a resposta dela até pode ser uma resposta que para nós parece agressiva, às vezes é uma comunicação. Portanto, e nós é que somos os adultos. Portanto, nós é que temos que conseguir compreender o nosso lado e não ficarmos magoados com as interações, com as formas de estar. Portanto, nós temos que conseguir ser capazes de nos colocar naquilo que é o nosso papel de educadores, de promover a ação, promover a aprendizagem. Portanto, nós temos que conseguir esse papel. Pronto. Este era um dos casos. Outro caso tinha a ver, já sei aqui outro que tinha, era um pequenito que gostava muito de elevadores. Portanto, era assim a grande forma dele brincar e pronto, era um fascínio. E há uns que gostam muito de comboios. Pronto, assim, às vezes há áreas que as crianças acabam por gostar e depois entram no mundo e sabem marcas. Uns que gostam muito de futebol, outros que gostam muito de carros. Portanto, entram nesse universo. Este pequenito estava... recordo dessa questão de brincar, enfiar-se dentro de guarda-fatos e brincar no elevador e tocar. E houve um momento em que estávamos a trabalhar e que ele já estava a desenhar e começou a desenhar, pronto, assim uns fios, assim umas coisas, assim 3 tracinhos, e depois virava a folha e desenhava mais 3 tracinhos, e depois virava a folha, desenhava mais 3 tracinhos, e eu, pronto, olha, já chega, tipo, temos que fazer uma coisa mais real, temos que desenhar algo já que possas permitir algum desenho concreto, coisas. E ele seguido espera, vira outra e desenha o elevador. Ou seja, aqueles tracinhos eram os fios do elevador. Portanto, e foi mais um choque assim de realidade de pronto, ok, como é que o meu cérebro funciona, como é que funciona. Ele estava a criar aquilo e eu tenho que esperar um bocadinho, portanto, dar esse tempo de percebermos a forma como a criança comunica e conseguirmos, de alguma forma, quando vamos querer construir, manipular a questão terapêutica, né? Porque não posso deixar a criança fazer exatamente tudo, portanto, no pleno. Portanto, tem que seguir essa orientação. Mas conseguirmos dar esse tempo, portanto, dar um tempo também, o espaço para conseguir compreender, o espaço para ver o entendimento, e esse espaço permite-nos a nós crescer mais, também depois de nos aproximar mais, numa relação mais empática, mais compreensiva. Portanto, é assim mais um desses exemplos. Muito bem, muito bem. Estamos mesmo quase a terminar o nosso programa. Não sei se gostaria de deixar uma mensagem final, tendo em conta que acredito que o trabalho que realizam, não é? Possa chegar lá a casa e poder ser uma luz, uma ajuda para muitas famílias. Sim, a mensagem é... Sim, se quiser usar aqui a câmara. Acho que sim, olha, agradecer também a vocês, portanto, nos terem dado aqui esta oportunidade de vir aqui falar também. Agradecer à equipa, portanto, a nossa equipa faz também com um lado muito humano
e que todos consigam e fazem um trabalho excelente no seu dia-a-dia, que correm as escolas, que entram nos carros, que levam os materiais, que têm casas de crianças, que efetivamente é preciso muita manipulação, muito suporte, muito esforço. A questão do investimento até depois físico nas colónias de férias, que acaba por ser mais cansativo, mas de alguma forma também permite que essa criança tenha a oportunidade. Portanto, tenha a oportunidade de executar, tenha a oportunidade de fazer. E quando retiramos um contexto alegre dessa participação da criança, é uma mais-valia, porque se essa criança não estivesse naquele contexto, se não tivesse a nossa ajuda, se não tivesse esse suporte, muitas das vezes não teria essa oportunidade de o fazer. Portanto, acima de tudo, sentir que é possível criar oportunidades, portanto, e que essas oportunidades começam em cada um de nós e que temos que conseguir fazê-las pô-la em prática. Portanto. Muito bem. Fábio, não sei se também existe mais alguma coisa que gostaria de dizer. Estamos mesmo a finalizar, desde já. Sim, olha, ocorre-me aqui uma coisa também aqui em título de curiosidade. Está para breve, eu estou aqui a tentar um projetozinho, portanto, uma coisa, a tentar terminar um livro infantil, portanto, algo já a título, já a imagem, mas falta aqui alguns detalhes para conseguir pôr em prática. O título é De Onde Caiu a Gota, portanto, é assim uma questão. Sim. E para ti não vou dar mais. E para quando? Para breve, espero eu, portanto, coisa de meses. Portanto, estará no site da vossa... Talvez também, aqui da Endy, mas também sim, vou procurar ver se consigo depois pôr em vários sítios. Sim. Muito bem. Vamos ficar atentos a esse título. Muito obrigada, foi um gosto tê-lo aqui. Obrigado, eu também. E bom trabalho. Obrigado a vocês também. Obrigada. E chegamos então ao fim do nosso programa. A reabilitação psicomotora em crianças constitui uma área dinâmica e em constante evolução, impulsionada por avanços científicos e tecnológicos. A experiência do Fábio Faustino evidencia que uma abordagem integrada, inovadora e centrada na criança e na família é essencial para resultados positivos. O futuro aponta para uma maior personalização, não é, das intervenções e uma maior inclusão social, não é? Falámos aqui da escola, não é? Depois de ser criança, não é? O mundo do trabalho, na sociedade. Então, fatores que poderão transformar muito a vida destas pessoas. E é fundamental também que as políticas públicas e a formação de profissionais continuem a apostar e a apoiar, não é, esta missão vital. Agradecemos a sua presença e despeço-me até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.